Estamos de volta, graças a Deus, aqui no nosso estudo bíblico da Arca. Esse mês a gente está falando sobre os amigos de Jó. A gente começou falando de Elifaz, que foi o primeiro amigo. Na sequência nós falamos sobre Bildade. E hoje a gente vai falar então sobre Zofar, que é o terceiro amigo de Jó. E ele é conhecido como o Naamalita. E por que ele tem esse nome? Ele é conhecido como Naamalita porque ele vivia numa região ali próxima de Uz, que era o lugar onde Jó vivia, uma região chamada Naamate. E por viver nessa região, ele acabou então sendo conhecido como Naamalita. Quando a gente olha os discursos de Zofar, a gente vê uma coisa interessante, que diferente dos seus outros dois amigos, Zofar tem apenas dois discursos. E o primeiro discurso está lá em Jó, no capítulo 11, e o segundo discurso está em Jó, no capítulo 20. Então, enquanto os seus outros dois amigos falaram 3 vezes, a gente vê aqui que Zofar falou apenas 2 vezes. E quando a gente começa a explorar esses dois discursos, a gente percebe uma coisa interessante. Primeiro que no primeiro discurso que está lá no capítulo 11, a gente vê que a fala de Zofar tem como objetivo desqualificar Jó. Enquanto Jó estava ali argumentando com seus amigos de que ele não era culpado, que ele não merecia, não entendia e não tinha sentido tudo aquilo que ele estava vivendo, quando Zofar entra para falar, ele prefere desqualificar Jó. Chama Jó de tagarela, fala que a conversa de Jó é sem propósito, sem sentido, com esse objetivo então de desqualificar tudo aquilo que Jó estava argumentando. O segundo ponto é que o pensamento de Zofar é um pensamento simplista, um pensamento simplificado, e é curioso porque no ponto de vista de Zofar, se Jó se arrepender, vai dar tudo certo, tudo normal, não tem consequência, não tem mais sofrimento, tudo volta a ser como antes. Como se Jó realmente tivesse pecado e ele precisava assumir isso, se reposicionar e a vida voltaria a ser uma maravilha. É um pensamento simplista, um pensamento que tenta simplificar os problemas, ou tenta minimizar a complexidade dos problemas. É como você olhar para uma pessoa que está doente e achar que é simples, não é para tanto, não é para sofrer desse jeito, Tem gente que sofre mais, então a gente simplifica o problema do outro, reduz aquele problema para ser uma coisa mais simples, quando na verdade não é. Não é assim que a gente deve lidar. Cada pessoa sofre a sua própria maneira. E às vezes 2 pessoas passando pelo mesmo problema vão sofrer e vão atravessar essa situação com atitudes e reações diferentes. Então, é muito insensível da nossa parte quando a gente olha o sofrimento do outro e tenta simplificar, minimizar, achar que é ruim, mas não é tanto, é difícil, mas não é tanto, outros já passaram, não é o único problema na face da terra. É um pouco a atitude que Zofar tomou com relação a Jó. E o terceiro lugar é que o argumento de Zofar é tudo baseado na sua intuição, no seu ponto de vista. Então Zofar é meio dono da verdade e acha que é o único que sabe, é o único que tem clareza a respeito das coisas, então aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, a forma como ele vê as coisas, é o jeito certo.
né? Isso é sério, porque na maioria das vezes as pessoas agem exatamente assim, elas têm as suas próprias verdades, acham que o ponto de vista que elas têm é o certo e não aceitam opinião contrária, divergente, porque somente os outros estão errados e ela é a única pessoa que está certa. Essa é a atitude, esse é o pensamento de Zofar. Então, esse primeiro discurso, a gente vê um Zofar que desqualifica Jó, um Zofar que simplifica, minimiza a dor de Jó, e um Zofar que age baseado na sua intuição, no seu ponto de vista. Quando a gente vai para o segundo discurso, a gente vê um Zofar mostrando que o seu ponto de vista tem que ser considerado como verdade, né? É aquilo que ele pensa, aquilo que ele expõe é o que está certo, e Jó, com as suas ideias, está completamente equivocado, né? Então, Zofar, ele olha e fala assim, Jó, você é errado e eu sou certo, né? É interessante também que nesse segundo discurso a gente vê um Zofar desenhando um quadro muito sombrio para todo aquele que age de forma perversa, né? Então, do ponto de vista de Zofar, o perverso não pode esperar nada de bom, porque o castigo é merecido, o sofrimento está correto e é daí para pior. Então, quando a gente olha para esse discurso, dá a intenção de que nada pode ser feito, porque afinal de contas é uma consequência de tudo aquilo que Jó fez de errado. Jó é o perverso, Jó é o vilão dessa história toda e ele está pagando por aquilo que fez. Então, esse segundo discurso de Zofar, que é o último, né, dele, mostra um Jó perverso, um Jó que está merecendo e um Jó que está pagando por aquilo que cometeu, né? Então, essa é a segunda fala de Zofar. E aí a gente pode cair no risco de agir como Zofar quando a gente se posiciona para desqualificar o próximo, para dizer que o próximo está errado, que aquilo que ele fez é desqualificado, é inapropriado, não poderia ser feito e eu sou o dono da verdade, eu tenho razão em tudo aquilo, escutem porque o que eu falo é certo. Isso é agir como Zofar. E a verdade é que a gente não tem razão nenhuma, nem moral nenhuma para desqualificar ninguém, porque a gente não é perfeito, a gente tem um monte de falhas, a gente não pode assumir que o nosso ponto de vista, que a nossa verdade é a verdade, porque a única verdade que existe é Jesus Cristo que liberta. Então essa é a verdade que quando a gente conhece, a gente acaba se livrando de todas as prisões, de todas as amarras. Amém? Então, esse era o nosso tema de hoje, né? Falando aí de Zofar. Semana que vem a gente vai falar do último amigo, que é Eliú, e aí fechar então essa série dos amigos de Jó, 4 formas de ver um problema. Que Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa aí, em nome de Jesus. Tchau, tchau.